Toda virada de ano, os assuntos planejamento e metas bombam nas redes sociais. E aí, quando a gente chega ali para final de janeiro, a gente já quase não ouve mais ninguém falando sobre isso, não é verdade? Bom, antes de continuar, eu sou a Letícia, sou sócia fundadora aqui da Belong Business School e também sou especialista em performance. E aí, como vocês podem imaginar, as minhas redes recebem vários conteúdos sobre esse assunto de planejamento. E eu estava lendo um desses posts, né? Uma pessoa compartilhando as metas que ela tinha se colocado para 2025. E aí eu vou até ler as metas dela para ter certeza que eu não vou esquecer de nenhuma, tá? Bom, ela tem aqui priorizar o sono, tomar pelo menos 2 litros de água por dia, melhorar condicionamento físico, priorizar a alimentação saudável, organizar o financeiro, aprender uma nova habilidade e passar um tempo em reflexão e meditação. São ótimas metas, mas eu fiquei pensando, qual é a chance real dessa pessoa conseguir tirar tudo isso do papel em 2025? É muito baixa, né? E não é só porque são várias metas, mas porque são várias metas e metas genéricas. É muito fácil se perder com o tempo. Quantos de vocês já não fizeram esse tipo de lista de metas, né? Li várias coisas que são importantes realmente, mas você vai listando tanto e aquilo não faz parte do seu dia a dia, e aí quando você chega no final, nem precisa ser no final do ano, na metade do ano já é o suficiente, você vai parar para olhar aquela lista e ver que várias metas ficaram pelo caminho, muitas você nem lembrava que tinha se colocado como meta para o ano. Então, essa é uma armadilha muito fácil da gente cair, né? Quando quando a gente não tem clareza, a gente não tem a organização e nem a consistência para fazer isso tudo de metas, é muito difícil a gente conseguir isso. Mas não é impossível. É possível tendo, de novo, clareza, organização e consistência. Na minha carreira de gestão de performance, eu desenvolvi mais de 20 projetos em diferentes áreas nas empresas por onde eu passei. E eu posso afirmar para vocês que em todos eles tinha pelo menos um indicador em que o responsável pela área não fazia ideia para que servia aquilo. Mas aquele indicador estava lá desde antes dele entrar naquela área, então era importante manter ele lá. E aí eu perguntava sempre, tá, mas o que você faz quando esse número está abaixo da meta, então? E a resposta era sempre a mesma, o silêncio. Ou seja, aquele número estava lá ocupando o tempo do gestor, o tempo de quem calculava, o espaço no relatório, e não servia para nada, simplesmente porque as pessoas não tinham a clareza do porquê que aquele número estava ali, para que ele servia. Então, isso é para dizer que olha a importância de você ter a clareza das suas metas, dos seus números, dos seus objetivos. Porque se você não tiver clareza, você vai simplesmente ignorar isso. E aí não faz sentido se colocar um peso se você vai ignorar ele logo, né? Bom, vou dar um exemplo pessoal para ficar mais claro. Todo ano eu me colocava a meta de ser mais ativa. E eu nunca consegui cumprir essa meta. Porque eu simplesmente não gosto de atividade física. Eu não gosto de esportes. Eu não gosto de ir na academia. Eu adoro assistir esportes, mas praticar sou uma negação, não gosto. Então eu nunca consegui atingir essa meta. Mas eu sei que é importante atividade física. E aí eu estava fazendo um exercício sobre os meus valores. E eu entendi que um dos valores muito altos para mim é a minha liberdade. E eu percebi que muitas vezes eu não tinha essa liberdade porque o meu condicionamento físico não era bom, eu era sedentária. Então, às vezes, me chamavam para andar de bicicleta, para fazer trilhas, e eu não podia ir porque eu não tinha condicionamento físico para isso. Então, eu perdi a minha liberdade. E aí, a partir deste momento que me deu um clique e eu entendi o porquê que a atividade física era importante para mim, para os meus objetivos, não por causa dos outros, não pela saúde que os médicos falam, mas para mim, para eu ter o meu valor de liberdade cumprido. Então eu comecei a tentar entender o que eu ia fazer, porque eu sabia que também não ia resolver de uma hora para outra. Eu precisava entender algo que eu gostasse de fazer para eu conseguir atingir esse objetivo. Então, eu não me coloquei o objetivo já de no mesmo ano fazer 10 trilhas pela Suíça. Não, eu coloquei o objetivo de deixar de ser sedentária. E foi nisso que eu trabalhei em 2024. Primeiro passo foi entender, né? A primeira meta foi encontrar algo que eu gostasse de fazer, encontrasse um jeito que eu gostasse de praticar, né? Fazer uma atividade física, para depois eu me tornar consistente nisso. Então, em 2024, eu consegui atingir esse objetivo de deixar de ser sedentário. E agora, para 2025, eu tenho o objetivo de evoluir nesse ponto.
Então, essa é uma diferença quando a gente tem um objetivo simplesmente por ter e quando a gente tem um objetivo com a clareza do porquê a gente está se colocando aquele peso, né? E aí ele deixa também de ser um peso, né? Só faz parte de um ajuste da sua rotina que você tem que fazer. Então, quando você for fazer o planejamento, né, colocar os seus objetivos, tenha em mente o que no final do ano você vai estar querendo comemorar. Quem você vai ter se tornado, quais as conquistas que você vai ter conseguido. Isso vai te ajudar muito a entender quais são os objetivos que realmente fazem sentido para você. E aí é um ponto importante da gente dar um passo atrás aqui, antes de começar a planejar os objetivos, que são as reflexões. Né? É muito importante a gente também pensar onde a gente está. Quando a gente tem a clareza, né, do onde a gente quer chegar, a gente também precisa pensar onde estamos, porque é só assim que a gente vai entender qual é o caminho que a gente tem que trilhar até onde a gente quer chegar. E aí tem 4 perguntas que podem te ajudar, né, de ser um guia nessas reflexões, que é o que você está fazendo e você quer continuar fazendo, você deve continuar fazendo, o que você está fazendo e você precisa melhorar, o que você está fazendo e você precisa parar, eliminar da sua vida, porque não está te ajudando mais, não faz mais sentido para você, e o que você precisa começar a fazer. Com essas 4 perguntas, você consegue ter um guia muito bom de onde você está, para onde você quer ir, quais são os objetivos que fazem sentido para você. Bom, a gente falou até aqui sobre onde queremos chegar, né, os nossos objetivos. Agora eu quero falar um pouco do como vamos chegar até lá, né? Quais são os degraus que nos vão levar até onde queremos chegar. E aí aqui a conversa então é como pegar os seus objetivos e desdobrar ele em metas. E eu vou usar aqui meu exemplo pessoal de novo da questão da atividade física. Quando eu percebi que eu queria fazer atividade física, porque na verdade eu queria ter a liberdade, para isso eu teria que fazer atividade física, deixar de ser sedentária, se eu já tivesse me colocado a meta de 4 vezes na academia por semana, eu com certeza ia me frustrar, porque não era algo que fazia sentido para mim, não era algo que estava na minha rotina, o que eu gostava de fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui dividindo esse objetivo, que é muito amplo, né? Que é melhorar o meu condicionamento físico para que eu pudesse fazer o que eu quisesse fazer, sem essa preocupação de ser sedentária, é uma coisa muito ampla. Então, eu fui dividindo em pequenas metas. Então, a primeira meta foi encontrar algo que eu gostaria de fazer. E isso eu me dei um tempo, me dei ali, sei lá, acho que foram 2, 3 meses, para testar e descobrir alguma coisa. Depois, o segundo passo foi, agora que eu sei uma atividade que eu quero fazer, me manter consistente por pelo menos 6 meses, 2 vezes na semana. Aí eu consegui atingir essa meta. A partir do momento que eu atingi essa meta, eu cresci mais um pouco, fui para 3 vezes na semana. Então, foi fazendo aos poucos que, nesse último ano, eu consegui deixar de ser sedentária, me considero não mais sedentária, e agora eu vou tentar dar os próximos passos, né, me colocando mais metas para ir evoluindo nessa questão do condicionamento físico. Então, aqui é o sentido que eu quero trazer, né, a discussão é exatamente essa. Como que a gente pega um objetivo que é muito amplo e coloca metas que fazem sentido, que realmente te guiem. Porque quando a gente coloca uma meta também muito ampla, isso também não vai ajudar em nada, gente, né? E aí aqui eu vou dar um exemplo sobre mais técnico, né, mais profissional. Vamos supor que eu tenho um negócio, uma loja online de roupas com estampa personalizada. E aí, um objetivo do meu ano é aumentar meu faturamento. É muito amplo, mas tudo bem, é um objetivo. Aí, quando eu vou para a meta, eu aposto que vocês já ouviram falar sobre a meta SMART, né? Que toda meta ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Né? E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, em vez de a gente ficar decorando esses nomezinhos e tentando colocar todos eles, eu gosto de dizer que o que essa metodologia traz é que os seus objetivos, ele tem que ter detalhes, as suas metas têm que ter detalhes que vão te dizer se você está no caminho certo ou não. Então, por isso que a gente fala da questão do tempo, da questão de mensurável, né? Quais são os números, saber se é alcançável, o que você precisa realmente fazer dentro dessa meta para dizer que você está no caminho certo. Então, se eu simplesmente... E aí o que eu vejo muito acontecendo, né? As pessoas falam, beleza, eu preciso ser um pouco mais específico. Então, beleza, eu vou dobrar a minha meta
em 2025. Pronto, estou sendo específico. E no fim, isso dá no mesmo. Falar que você tem que aumentar a sua meta ou dobrar ela em 2025, você ainda não está na meta SMART, né, dentro da metodologia, né? Porque ainda é muito pouco detalhe para você realmente saber se você está no caminho ou não. Então, aqui, quando a gente fala do SMART, um exemplo que eu poderia dar nessa meta, né? Como transformar ela em realmente uma meta SMART. É dizer, ok, eu quero dobrar o meu faturamento de 200 mil reais por ano para 400 mil reais por ano até dia 31 de dezembro de 2025. Aqui eu estou trazendo números para me dizer que se eu realmente, né, para eu conseguir medir, primeiro entender onde eu estou, porque é muito importante você saber o seu número real hoje em dia e onde eu quero chegar, para eu saber medir se eu estou conseguindo chegar perto disso ou não. E aqui a janela de tempo, porque quando eu falo em 2025, a gente tende a dar, será que é até, né, início de dezembro, final de dezembro? Será que janeiro de 26 ainda dá para considerar? Está na margem de erro? Mas quando eu coloco dia 31 de dezembro de 2025, é um compromisso maior comigo mesma, né, dentro dessa meta. E aí outras coisas que a gente pode acrescentar, né, que a gente deveria acrescentar aqui são os detalhes. Então a gente conseguiu colocar o específico e a questão do mensurável e o temporal. Ainda falta saber se ela é relevante e alcançável. O relevante faz sentido. No meu momento, na minha loja, já tenho meus produtos, já tenho meus clientes, já conheço os meus custos, como é a rotina de trabalho, então faz o sentido de eu querer aumentar esse meu faturamento. Eu estou no momento de buscar mais faturamento, de mais clientes, vender mais itens. Então fez sentido para o meu momento, para o momento da minha empresa, então ok, também é relevante essa meta. E a questão do alcançável. Eu preciso entender aqui dentro da minha meta, eu preciso colocar algumas coisas que me ajudem a entender como eu vou atingir realmente essa meta. Então, beleza, eu quero dobrar o meu faturamento de 200 para 400 mil até dia 31 de dezembro de 2025. E para isso, eu vou lançar 3 novas coleções de uma época específica, cada uma delas, e vou fazer parcerias com influencers, né? Já que a minha loja é digital, ela é online, vou fazer parceria com influencers para eles divulgarem mais a minha marca. E eu vou fazer, então, tendo essa campanha, de a cada 2 meses eu vou fazer um ciclo para ver se eu estou convertendo as pessoas, se essas campanhas estão dando certo, se os influenciadores estão entregando os materiais tudo certinho, para poder saber se eu estou perto ou longe da minha meta e poder corrigir no caminho. A partir do momento que eu coloco esses detalhes, vocês entendem que fica mais fácil de eu entender se eu estou no caminho certo da minha meta? Então, aqui na minha meta, eu estou falando que eu vou lançar coleções novas e vou usar influencers de parceria para alcançar mais gente, né? Melhorar a minha presença na internet. Então, são formas muito claras, muito específicas de como eu vou conseguir aumentar o meu faturamento, né? Como eu vou conseguir vender mais. Então, isso ajuda muito. Quando a gente coloca detalhes nas metas, facilita muito o entendimento da onde a gente está, se a gente está no caminho certo e o que a gente precisa corrigir. E aqui eu vou deixar 2 dicas para vocês, porque eu sei que é um processo complexo, principalmente quando é a primeira vez que a gente está fazendo todos esses passo a passo, né, todas as reflexões, colocando isso tudo no papel. A primeira é: usem a inteligência artificial. Gente, ela tá aí, é o auge, é para usar. E, inclusive, nesses momentos do trabalho também, nesses momentos de reflexão. Usem ela, mas não sejam genéricos de, eu quero colocar metas em 2025, eu pensei nessas metas, tá bom? Não tá? Não, dê mais contexto para a inteligência artificial. Fale o que você quer, fale as suas reflexões, fale os objetivos que você chegou, por que você chegou nesses objetivos, quais metas você está pensando em fazer. Pergunta para ela quais metas que seria interessante para você conseguir cumprir esses objetivos. Pergunta o que mais de informação a inteligência artificial precisa para te ajudar melhor. Então, provavelmente ela vai te dar ali uma listinha de 5, 10 perguntas que você respondendo isso, ela vai conseguir ter muito mais contexto do que você quer e vai conseguir te ajudar muito mais. Você pode pedir para ela colocar as metas no modelo SMART, você pode pedir para ela pegar essas metas e dividir a cada 3 meses, a cada 1 mês, enfim, tem várias aplicações da inteligência artificial.
usem, porque vai ajudar muito nesse processo. E a outra dica é a questão de você não precisa saber tudo, você não precisa ter tudo pronto para fazer esse processo. Né? Então, como no próprio exemplo que eu dei, né, eu falei sobre desenvolver 3 campanhas diferentes no ano e usar influencers para ajudar nisso. Eu não dei aqui o número de influencers, porque na minha cabeça agora, nesse momento, eu não sei, não faço ideia. Eu preciso fazer uma pesquisa de quantos influencers é, se pode usar para uma mesma campanha? É comum usar um para cada campanha? Ou será que eu vou querer um influencer só para fazer todas elas durante o ano inteiro? Enfim, são decisões que você tem que tomar com mais tempo. Então, você já não precisa disso para ter a sua meta. Você pode ir desdobrando isso em outras, né? Então, agora eu tenho essa parte dessa informação. Agora eu preciso descobrir mais essas outras coisas. Agora eu preciso pesquisar isso. Você vai desdobrando essa sua meta em pequenas metas, em pequenas partes, que são, né, que a gente costuma chamar de plano de ação, e, consequentemente, na sua rotina, isso interfere nos seus hábitos, enfim, tem todo um outro, a continuação desse passo a passo que vai ficar para uma outra conversa, tá bom? Mas acho que aqui tudo que a gente conversou já dá para você andar bastante e ter muito mais clareza para esse 2025 e em vez de acabar naquelas listas intermináveis de metas que 2, 3 meses depois você não está mais nem lembrando. Então, até nosso próximo bate-papo.